suposições que alguns europeus já comentaram comigo sobre o Brasil, mas de forma educada, então não levaram um fecho não. Vou começar por um que aí eu já aproveito e explico uma grande diferença que existe entre os comentários que são feitos quando esse é o assunto, que algumas pessoas parecem que não conseguiram entender ainda. Aquele dia que eu contei pra vocês que meu namorado e eu fomos num café, que teve toda aquela situação lá com aquele cara inconveniente, que já tinha sido inconveniente várias outras vezes. Enfim, também teve o caso dos atendentes, de novo, das pessoas mais gentis que eu já conheci na minha vida, que quando perguntaram de onde eu era e eu falei que eu era brasileira, a primeira reação deles foi falar sobre o meu corpo. Só que os comentários foi de tipo, nossa, então é por isso que o seu corpo é tão lindo, Gabi. Nossa, é por isso, cheio de curvas, né? Nossa, muito lindo, parabéns. E é óbvio que eu não fiquei brava com esse comentário. É óbvio que, muito pelo contrário, eu fiquei feliz, fiquei me sentindo linda, é sempre bom ser elogiada. Mas eu só recebi esse comentário de uma forma positiva porque tudo sobre ele foi feito de maneira correta. A circunstância, a entonação, foi feito por pessoas que já me conhecem, que eu já conversei outras vezes. Eu vi que a forma que eles elogiaram o meu corpo seria da mesma forma que eles elogiariam, por exemplo, o meu cabelo, ou a roupa que eu tô usando. Não foi um comentário objetificando a mulher, sexualizando o corpo brasileiro, como a gente sabe que já é muito, e simplesmente não entra na minha cabeça como algumas pessoas não conseguem entender a grande diferença que existe entre elas. Gente, eu tô na academia, de repente um cara vai lá, me cutuca e fala do meu corpo, que é isso? Se você faz isso no Brasil, você também tá errado, você também tá doido, meu filho, você tá lá malhando bonitinho, aí você vê uma mulher que você acha o corpo dela lindo, você vai lá cutucar a mulher e vai falar assim, nossa, porque tem uma bunda. Mas enfim, seguindo, que eu não vou ficar aqui ensinando o homem adulto a ter bom senso. Continuando com a minha amiga, gente, quando ela me mandou isso, eu falei, não é possível. Eu postei um story na minha cidade, assim, bonitinho, que tava lindo o dia, eu moro em BH, Minas Gerais. BH já é uma cidade muito linda. E eu postei assim e tal, os trens, os prédios, as aves, o sol batendo. Aí ela respondeu assim, nossa amiga, que linda a sua cidade. Eu achei que aí só tinha mato, selva, assim, jungle. Eu falei, primeiro eu ri, eu falei assim, amiga, não, amiga, não. Essa próxima vai vir com uma fofoca que eu vou contar pra vocês, mas eu confesso que quando aconteceu eu fiquei mal, fiquei bem chateada. Depois de um bom tempo eu consegui fazer as minhas amizades aqui, minhas grandes amizades, amigas maravilhosas, pessoas maravilhosas. O povo esloveno no geral, eles são muito legais, gente, muito acolhedores, muito gentis. E aí depois desse tempo de amizade, elas me contaram que no início, elas e alguns outros jogadores, elas são mulheres de jogadores, namoradas, esposas, igual eu também sou, que acaba que no geral é quem a gente mais convive, vai assistir os jogos juntos, depois sai, enfim. Alguns deles, e elas também, tinham esse preconceito por eu ser brasileira e achavam que eu era sem mais nem menos. Já dei motivo alguma vez? Não, nenhum. Nunca dei motivo nenhum. Mentir pra vocês, não. Acho que de todos os preconceitos, assim, que eu já vi as pessoas tendo aqui fora com o brasileiro, esse, pra mim, de longe é o pior. Também teve o dia que um colega nosso comentou com a gente que ele queria muito conhecer o Brasil, só que ele tinha muito medo, porque ele foi ensinado e ele tinha a impressão que o Brasil era tomado por comunidades. Aí primeiro que eu respirei bem fundo, assim, ó, da repressão de yoga. Aí depois eu, com muita calma e paciência, mostrei pra ele que ele tava totalmente enganado no pensamento dele e ainda complementei, falando, olha, mesmo se fosse, o que não é, mas mesmo se fosse, comunidade não é sinal de algo ruim, não é significado de violência e pessoas ruins, e, enfim, muito pelo contrário. Óbvio que eu sei que coisas acontecem por lá, infelizmente, coisas negativas, mas, gente, eu já visitei tantas comunidades, mas tantas, assim, de perder a conta, com um projeto social que eu fui coordenadora durante muitos anos, que a gente trabalhava com comunidades que vivenciaram uma catástrofe ainda, então é ainda muito mais delicado. E, assim, a grande maioria das pessoas que eu conheci foram pessoas maravilhosas, pessoas trabalhadoras, guerreiras, honestas. Simplesmente, em algum momento, o sistema, um conjunto de fatores e pessoas, o mundo todo, no geral, falhou com ela. E hoje ela vive uma realidade que não deveria ser vivida. Aí agora, continuando pra contar o trem pra vocês, só que sem caso, pro trem ficar mais rápido. Já teve o gringo que perguntou se eu tinha um macaco de estimação. Eu só virei pra ele e falei, não, eu tenho um leão. É que meu cachorro chama Simba. Teve também um americano que eu conheci, que ele era amigo da galera daqui, que ele simplesmente ainda achava que o Brasil era... Eu vou falar bem devagarinho, pra vocês entenderem. Que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Teve também um, só que ele tava alterado. Então eu prefiro acreditar que era culpa do álcool. Quando ele foi e me perguntou se, assim como meu namorado, eu também era do Rio de Janeiro, que meu namorado é carioca. Aí eu falei, não, eu sou de Minas Gerais, outro estado. Aí ele, vocês têm mais de um estado? Não é só Rio de Janeiro? Aí eu, não, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Aí eu falei com ele, olha, a quantidade de habitantes que tem na Eslovênia inteira tem na minha cidade. São mais de 200 milhões de habitantes no Brasil. É pra gente organizar como isso aí, se não for pelos estados? É bagunça? Não é bagunça.